alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 17 de Geografia do segundo ano. Vamos lá? A vida no campo e a vida na cidade. Essa será a nossa aula de hoje. E qual que é o objetivo dessa nossa aula então? Comparar como é o que? A realidade das crianças que vivem no campo e das crianças que vivem na cidade. Isso aí. E para sua mãos à obra, né, para a nossa atividade, o que você vai precisar? Do seu caderno de geografia, seu lápis de escrever, sua borracha e também lápis de cor. Muito bem. Então, criança do campo e criança da cidade. Chico Bento, na roça é diferente. Então, essa é a sugestão que a prof deixa para vocês no final da nossa aula, né? Você volta, clica aqui no link ou abre lá os nossos slides e pode estar assistindo, combinado? Legal! Então, agora observem essa imagem aqui que nós temos. O que a gente consegue ver nessa imagem, observar nela? Ó, aqui na nossa legenda está dizendo ó, que é uma paisagem no município de Moeda, estado de Minas Gerais, e essa foto foi tirada então em 2016. Nós podemos reparar aqui o que? Tem algumas casas, né? Não muitas. Tem bastante o que? Verde, vegetação. Temos aqui ó, os animais, né? As vaquinhas, os bois, certo? E nessa segunda imagem, o que dá para a gente observar? Então vejam aqui na nossa legenda da imagem, está dizendo que é o quê? Uma paisagem do município de Feira de Santana, no estado da Bahia. E a foto também foi tirada em 2016. O que a gente consegue observar aqui? Qual é a diferença dessa imagem, da imagem número 1, para a nossa imagem número 2? Árvores, ó, temos poucas, né? Uma e outra lá perdida pelo meio. O que mais que a gente pode observar? Muitas construções, muitos prédios. Aqui, ó, dá pra gente observar o que também? O trânsito, né? Ó, tem bastante carros circulando, bastante carros estacionados, movimentação, né? O fluxo de pessoas, então, é grande, certo? Então, a vida no campo e na cidade. Então, observando as fotos nos slides anteriores, né? Você deve ter percebido que no campo a natureza é menos o que? Alterada do que na cidade, isso mesmo. Isso acontece porque o modo de vida no campo é diferente do modo de vida na cidade. Então, as pessoas do campo, elas necessitam, né? Precisam que tenha toda essa paisagem, né? Elas precisam do verde, precisam das árvores, certo? Não que nós que moramos na cidade também não precisamos, também precisamos, né? Mas, por exemplo, nós que vivemos na cidade, né? Ou quem vive no campo também sabe como é que é. A gente que vive na cidade não pode ter uma vaca, né? Como que eu vou ter uma vaca no quintal da minha casa? Ou se eu moro num apartamento, vou ter um porquinho lá dentro do meu apartamento? Não tem como. Então, só quem mora no campo que consegue o quê? Ter, né, esses animais. Por quê? Porque eles precisam de verde, eles precisam ter um espaço para poder andar, para poder pastar, certo? Então, será que a rotina de uma criança do campo é igual à rotina da criança da cidade? O que vocês acham? Será que a rotina deles é a mesma? Então, agora é hora de testar os seus conhecimentos.
Lembra que em algumas aulas anteriores a gente já conversou a respeito, né, de quem mora na cidade, quem mora no campo, tínhamos até a questão de quem mora na praia, lembram? E o que acontece? Que a rotina, né, o dia a dia é o quê? Diferente. Muito bem. Então agora nós vamos responder um quiz. O que é um quiz? São perguntinhas que você vai responder então se é verdadeiro ou se é falso. Ok? Então vamos lá. A criança do campo não brinca de videogame. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Então vamos lá conferir? Falsa, né? Por quê? Porque hoje em dia, né, apesar de ser muito comum entre o quê? As crianças que vivem na cidade, né, serem mais ligados à tecnologia, videogame, essas coisas, algumas crianças do campo também já o quê? Possuem videogame, também jogam videogame. Mas com certeza elas não jogam com o quê? Com tanta frequência de alguém que vive na cidade, que às vezes, né, o que acontece? Quem vive no campo tem a oportunidade de, quando está lá na sua casa, pode brincar fora, pode, né, ficar no pátio fora da casa. Já quem vive na cidade, se mora num apartamento ou às vezes mora numa rua muito movimentada, acaba que o quê? Só tem o espaço, né, ali, às vezes do quintal, ou se mora no apartamento não tem uma área externa, tem que ficar o quê? Dentro de casa, né? Ou como a prof falou, se mora numa rua muito movimentada, não pode nem sequer imaginar, né, brincar na rua. Que nem nos dias de hoje já não é mais como antigamente, que os pais de vocês, os avós, né, podiam brincar na rua, podiam fazer as suas atividades na rua, que não acontecia nada. Hoje em dia não, né? Os tempos mudaram e é muito mais perigoso, né? Então não pode. Então assim, com certeza as crianças que vivem na cidade, elas brincam, né? Talvez um período até maior do que quem vive no campo, que como a prof falou, a criança que vive no campo, ela pode brincar fora e quando ela tem um tempinho, então o que ela vai fazer? Ela vai jogar o videogame. Próxima pergunta. 2. Criança do campo tem mais contato com animais diversos. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então as crianças do campo têm o quê? Mais contato com animais, que geralmente o quê? As crianças da cidade não têm, né? Porque automaticamente as crianças que vivem no campo, elas vão ter lá no quintal da casa, né? Por exemplo, umas galinhas, pode ser que tenha, como nós vimos ali, vaca, cavalo, que mais? Ovelha, tem gente que tem também coelho, porco, né? Então, os animais o quê? Da fazenda. E já da cidade, né? Não tem, porque como a prof já explicou, né? Como que eu vou ter um bichinho desses preso dentro de uma casa, né? Não dá. Próxima pergunta. Criança da cidade brinca de subir de árvore? O que você aí acha? Verdadeiro? Brincam? Quem mora na cidade aí? Vocês brincam de subir em árvore? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então as crianças da cidade também podem o quê? Entrar, né, em contato direto com a natureza. Apesar de ser menos frequente do que as crianças que vivem no campo, né? Porque quem vive no campo pode subir todos os dias. Ah, mas se eu moro na cidade, como é que eu vou subir numa árvore se nem na minha casa a árvore tem, né? Mas às vezes você vai passear, vai no interior ou vai no sítio de alguém, às vezes os avós moram no interior. Se lá tem uma árvore, você vai o quê? Poder subir e brincar também. 4. Criança do campo utiliza mais aparelhos eletrônicos do que criança da cidade? O que vocês acham?
Verdadeiro ou falso? Falso, né? As crianças da cidade têm o quê? Tem mais contato com aparelhos eletrônicos do que quem vive no campo, certo? Por quê? Justamente o que a prof já falou, né? Por questões de perigo e tal. Então, a criança do campo, ela consegue viver mais ao ar livre e já quem vive na cidade fica mais, né, dentro de casa, com o uso da tecnologia, televisão, celular, tablet, né, videogame. 5. Criança do campo participa de jogos online? Será? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Atualmente, algumas crianças do campo já possuem o quê? Acesso à internet, coisa que há um tempo atrás era bem difícil, né? Até por questões de fiação, de tudo, né? Às vezes nem telefone não conseguia ter, nem área para celular, mas hoje em dia, né? Então já está evoluindo. Então, por isso, essa atividade não pode ser considerada exclusiva das crianças da cidade. Então, se a criança do campo lá já possui internet, já tem um celular ou já tem um computador, alguma coisa, ela já consegue o quê? Participar dos jogos online. 6. Criança da cidade se diverte com os jogos eletrônicos? Você aí que mora na cidade, se diverte com jogos eletrônicos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Esse tipo de atividade é cada vez mais frequente o quê? No cotidiano das crianças da cidade. 7. A criança do campo não vai para a escola. Ela estuda em casa. O que vocês acham? Isso é verdadeiro ou é falso? Falso, né? As crianças do campo também frequentam escolas, assim como as crianças da cidade. Então, muitas das vezes a criança do campo, né, precisa o quê? Percorrer uma longa distância, pega ônibus, né, ou depende da localidade, tem até o ônibus escolar que passa e busca uma distância mais longa, mas sim, ela vai para a escola e estuda junto com você. Então, não tem só crianças da cidade numa escola. 8. Criança da cidade não tem contato com animais e com a natureza. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Então, as crianças da cidade também podem o quê? Ter contato com a natureza e com os animais, ainda que esse contato seja menor do que as crianças que vivem no campo, né? Que nem a criança que vive no campo, ela tem esse contato diariamente. Já quem vive na cidade vai o quê? De vez em quando, como a prof já havia falado, né? Às vezes vai no final de semana, ou vai nas férias e assim por diante. Será que vocês já sabem identificar as diferenças entre a vida no campo e a vida na cidade? Legal, né? A gente já falou muito sobre a vida no campo, a vida da cidade, como que ela é. Então, em casa, comentem, né, com os seus familiares quais são as diferenças e façam essas perguntinhas que a gente acabou de fazer. E para finalizar, agora vamos ouvir a história do rato do campo e do rato da cidade. O rato do campo e o rato da cidade. Uma fábula de Esopo por Silvia Moral, ilustrado então por Cecília Moreno. Era uma vez um rato que vivia no campo, numa toca escavada na terra. Sua casa era muito acolhedora e tinha tudo que o ratinho precisava. Uma cama fofinha, uma poltrona muito confortável. Quando tinha fome, o rato do campo ia colher o quê? Frutos secos e plantas silvestres e preparava um apetitoso guisado. De manhã, o rato do campo saía para passear um pouco. À tarde, ficava a descansar à sombra de uma árvore. A sua vida era tranquila e feliz. Um dia, um primo que vivia na cidade foi visitá-lo.
O rato do campo, muito contente, preparou-lhe uma sopa de ervas e flores. Mas o seu primo não estava acostumado a pratos leves. Não gostou da sopa. Além disso, dizia que a vida no campo lhe parecia muito aborrecida e que na cidade tudo era divertido e emocionante. E tanto que o rato da cidade insistiu com o seu primo que lhe aceitou acompanhá-lo para visitar aquele lugar tão fascinante. Na casa do rato da cidade não era nada parecida com a casa do rato do campo. A sua toca ficava no sótão de um grande hotel, muito luxuoso. Tinha umas belas almofadas nos sofás, de lã quente e macia, e grandes espelhos nas paredes que estavam cobertos por valiosos quadros. E havia também uma despensa cheia de queijos, bolachas e chocolates. Mas, de repente, apareceram pela porta da toca as unhas afiadas das patas de um gato. Os dois ratinhos, mortos de medo, se abraçaram-se um ao outro, sem saber o que fazer. Quando o gato retirou as patas, o rato do campo encheu de coragem e decidiu sair do seu esconderijo. O rato do campo já tinha visto o que chegasse da vida da cidade. Preferia passear pelo bosque, apanhar frutos silvestres e ervas. Fez a mala e voltou para sua tranquila e feliz vida no campo. E essa história de um rato feliz eu te conto, tal como me contaram a mim. Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e viram, a diferença então da nossa história do rato do campo e do rato da cidade. Então, cada um gostava de viver, no seu habitat e eles têm que se aprender o quê? A respeitar o modo de vida de cada um. Então, fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima aula.